Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e o muito que médio nem era para ser o bordão utilizado hoje. Na verdade, eu fui sentindo nas conversas pós-jogo, todo mundo que me chamava e trocava uma ideia, que a sensação da torcida não era a sensação de muito que péssimo. Era uma sensação que, claro, não chegava muito que bem, mas após Santos 1, Bragantino 3 e a realidade da zona de rebaixamento voltando à tona, o torcedor santista não saiu tão desesperado da Vila Belmiro. Então, por isso, o muito que médio foi escolhido para abrir esse vídeo e outro bordão terá que ser utilizado, que é o seguinte, um clássico aqui do canal, na verdade, o primeiro bordão de fato do canal, criado totalmente sem querer. E este é o calma, vamos respirar, vamos ter calma, vamos tentar entender que talvez hoje não tenha sido o pior resultado da história. Mais do que o resultado, na verdade, isso com certeza não foi o pior futebol da história. Claro, não foi maravilhoso. Com um futebol maravilhoso, o Santos teria pontuado pelo menos. É triste perder, ninguém saiu feliz. Mas eu tenho certeza que 99% da torcida que esteve na Vila Belmiro e outros tantos que não puderam ir, perceberam que o Santos, apesar do resultado negativo, passou longe de jogar mal, como na sequência de 3 derrotas, antes da sequência de 3 vitórias, né, da qual a gente vinha, quando o Santos perdeu o mini campeonato mineiro para América, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Acho até que em determinados momentos do jogo, principalmente no primeiro tempo, apesar do Santos ter perdido o primeiro tempo por 2-0, você meio que fizer esse cálculo, o Santos empatou o segundo tempo, o Santos jogou mais do que em vários momentos do que contra a Bahia, eu acho de verdade, que contra o Vasco talvez não, mas naquele nível, e do que com a bola contra o Palmeiras, porque contra o Palmeiras o Santos entendeu que tinha que jogar sem a bola. Então por isso que eu tô falando pra gente ter calma. Eu acho que hoje a maioria da torcida que me acompanha, que me assiste, vai concordar. Eu acho que a sensação que eu tive na Vila com as conversas foi de que, claro, ninguém saiu satisfeito, mas todo mundo, quase todo mundo, entendeu que era muito pior. Que o Santos perdeu pro vice-líder do campeonato, que tem um belo time, que é melhor que o Santos, querendo ou não, mas que o Santos já foi muito pior do que o que apresentou hoje. Então, a gente respira, a gente pensa e a gente olha para os 3 confrontos diretos que vem por aí. Porque domingo o Santos pega o Inter, depois pega o Coritiba em casa, esse é uma vitória obrigatória, e depois pega o Corinthians fora, mas é aquilo. O Corinthians hoje estava ganhando do Flu de 3-1, estava abrindo uma certa distância, mas o Flu, felizmente para a gente, conseguiu dar uma freada nessa recuperação do Corinthians. Claro que o nosso sonho era terminar a rodada em 12º, né? Os resultados de hoje ajudaram, o Cruzeiro também perdeu não, o Cruzeiro perdeu, né? O Corinthians empatou. A gente só não fez a nossa parte, então no fim das contas a rodada de ontem acabou nos recolocando na zona de rebaixamento. Mas é aquilo, o Inter tem 32, vou até abrir a tabela para não falar besteira, o computador está aqui do lado. Aliás, aproveitando enquanto abre, deixa eu pedir desculpa, eu estou totalmente sem voz, eu voltei a ficar rouco depois de tanto que eu gritei hoje. Mas é isso, o Inter tem 32 em 12º, o Corinthians a mesma pontuação. Se o Santos tivesse vencido, teria ido a 33, teria passado os eles. Mas 32, 32, aí Bahia, Cruzeiro 31, Vasco, Santos e Goiás 30. São 7 times com 2 pontos de diferença. Então tá muito embolado. Claro que o jogo de domingo é muito difícil, é fora de casa, mas é um confronto direto. De repente é domingo que a gente passa o Inter. É domingo que a gente segura o Inter, mas com empate que pode nos tirar da zona. A rodada, vamos ver se é fácil, nunca é, mas vamos ver se pode ser positiva. O Bahia pega o Fortaleza. Fortaleza, vamos ajudar aí, por favor, né? Contra o Vasco não ajudou. Goiás visita o Cuiabá. O Vasco visita o Flamengo. Visita, né? No Maraca, mas enfim. Joga contra o Flamengo, assim. Talvez a rodada possa ser boa para o Santos, mesmo com empate, por exemplo, fora de casa. Então, assim, tudo isso para a gente não se desesperar. Não acho que seja aquele dia que a gente se desespere, como foi contra o Cruzeiro, contra o Fortaleza, enfim, e outras situações recentes. Acho que hoje os erros individuais foram muito maiores que os coletivos, além de, claro, do azar. Claro que azar não explica tudo. O terceiro gol do Braga, o camarada entra livre na área e bate. Ah, o azar que bateu no Joaquim desviou do João Paulo? Claro, mas ele estava livre por um motivo. Houve uma falha. É, o,
o azar mais o nosso ataque, né? O Cleiton, que com todo respeito não consigo confiar. Quando ele espalma para frente, a bola bate no furt e sai. Quando ele espalma para frente, ele consegue fazer eu ia falar uma manobra, não sei lá o que raios que ele fez ali, consegue chutar antes do Dodge, se eu não me engano, chegar. A bola bate duas vezes, se eu não me engano, em alguém do Bragantino em cima, muito perto da linha. Tô pensando naquela do rebote que o Patati toca. E depois o Cleiton pega com o pé o chute do Furt. Então, assim, rolaram oportunidades, a bola acabou não entrando. O azar não explica tudo, mas o azar explica um pouquinho do porquê o Santos perdeu hoje. Acho que os erros individuais foram muito maiores do que os coletivos. Acho que o Marcelo acertou na ideia inicial. Acho que depois ele deu uma estragadinha, já já eu chego nisso. Mas também aí ele estava perdendo o jogo, precisava tentar qualquer coisa. Acho que fez uma escolha errada. Algumas escolhas erradas na mudança para o segundo tempo. A mudança, na verdade, depois do segundo gol. Né? O Santos sai do 3-5-2 depois de tomar um 2-0. Mas tentou. Tem gente que sentaria na mesma coisa até o fim do jogo e não tentaria mudar nada. Eu gostei que ele tentou mudar. Não acho que acertou. Aliás, tenho vários apontamentos a fazer que para mim provam ou mostram que foi um erro voltar por 4-3-3. Mas ele tentou. Eu gosto que tente. Eu gosto que tente, que você tenha ideias, que você enxergue o jogo. Perdão. Como eu falei, tô meio bem zoado. Bom, vamos aproveitar, vamos falar disso. Falei que falar depois, mas vamos aproveitar agora. Eu acho que ele acertou na tentativa que eu mostrei no vídeo de quarta até, que era jogar nas costas dessa linha alta do Bragantino. O Santos achou diversos lances. Eu honestamente não vi o replay dos dois lances que o Marcos sai cara a cara e perde os gols. Aquele no primeiro tempo que ele finta dois caras e bate torto de perna esquerda, e no segundo tempo que ele bate de direita bem torto. Eu não vi, talvez eles tivessem pedido e tal, mas enfim, se fizesse os gols, que o VAR se virasse para descobrir. Mas foram duas jogadas símbolo do que o Marcelo tentou. Jogar bola longa nas costas dessa zaga alta do Bragantino. Eu só não gostei de uma coisinha nessa relação, que era bola muito longa, lançamento muito alto, lançamento lá de trás. O ideal para mim era você conseguir avançar mais com a bola, esse passe sair do Jean Lucas, sair do Dodge. E não, né? Na maior parte dos casos, era um lançamento lá, sei lá, do Joaquim, por exemplo. Eu tenho certeza que o segundo do lance do Marcos que eu tô falando foi do Joaquim. Se eu lembro, foi bem na minha frente. Do primeiro eu não vou lembrar agora. Mas se não fosse isso, se não fosse, assim, eu quis dizer, os impedimentos, as jogadas eram inteligentes. Outra coisa que tentou, e que para mim foi muito claro para todo mundo naquele lance que com 30 segundos o Santos tem 3 oportunidades, a bola bate na trave, depois o jogador tira, o Marcos acaba cabeceando para fora. O Santos roubou algumas bolas na pressão. Tem o Maxi Silveira roubando e chutando de fora da área para o Cleiton pegar. Enfim, alguns lances em que o Santos apostou nessa pressão, porque o Bragantino de fato sai tocando. A bola só não entrou. A bola só não entrou. Mas a ideia da pressão e a ideia de jogar a bola nas costas da linha alta, para mim, foram muito boas. Eu só não gostei. O que eu anotei aqui? Meu Deus, eu anoto algumas coisas que eu fico abismado, mas eu tava falando, é só balão, eu não tava conseguindo ler. O balão que eu acabei de falar. Mas eu também não gostei da questão da troca pro 4-3-3. Se você pensar, o Kevson tem um lance que ele recebe abertaço na esquerda, sendo ala, finta dois caras e toma a pior escolha possível. Depois foi bater direto pro gol, o chute sai totalmente torto. Não levantou a cabeça, foi bem na minha frente. Mas ele tava livraço do lado esquerdo. Do lado direito, o Braga teve diversas oportunidades e o suposto pênalti, daqui a pouco eu falo de arbitragem, tá? Ele estava lá avançando pela direita, acho que ele produziu muito pouco, mas o espaço existia. Ao mudar para o 4-3-3, o Marcelo quebrou essa ideia. E se você pensar que o Aderlan levava para o meio, inclusive o chute no primeiro gol do Braga é dele, ele saía para o meio, tinha espaço para o Santos jogar nas alas. E aí, ao mudar para o 4-3-3, ele meio que abdicou. Não era exatamente um 4-3-3, o Braga não marcava quando o Santos tinha a bola, aliás, ele não se alinhava à zaga quando o Santos tinha a bola, ele avançava bastante pela direita, mas eu não gostei por alguns motivos do 4-3-3. Hoje tá difícil. Primeiro, por ter abdicado dos alas. Segundo, porque ele perdeu o meio.
Nonato, mais Jean Lucas, mais Dodi, não funcionou. A partida do Nonato foi muito fraca no segundo tempo. O Jean teve momentos e o Dodi também jogou muito mal. O Lucas Lima não estava jogando nada. Então você fala, pô, mas o titular não estava jogando nada. Quem entrou não jogou nada. Como é que o Marcelo tem culpa nisso? Não é nem questão de culpa, eu só acho que ele tentou, quando o Patati entra, corrigir esse problema que foi o Soteldo no meio. O Soteldo ter entrado na ponta no 4-3-3, deixou 3 volantes, e ele e o Mendonça abertos. Isso tirou a chegada do Dodô, né, que não era mais o Kevson, eu teria tirado o Dodô e deixado o Kevson, e tirou a chegada do Lucas Braga pela direita. O Mendonça errou absolutamente tudo que ele tentou, inclusive no gol contra ele erra o passe, porque a bola bate no Léo Ortiz, não vai no pé do Furt. Errou tudo, foi uma partida horrorosa, e eu espero honestamente que o Marcelo desista do Mendonça. No time titular, se ele cogitar o Mendonça, vai ser minha primeira crítica pesada ao Marcelo. O que o Mendonça fez hoje foi um pavor, um horror, um horror. E ele matou o lado direito. E o Soteldo do lado esquerdo, você pode falar, tá, mas, por exemplo, terça ele jogou pela Venezuela do lado esquerdo e acabou com o Chile, verdade. E jogou a maior parte dos seus jogos no Santos, diria 98%, por ali, na esquerda. Mas nos jogos recentes, o Soteldo estava criando melhor pelo meio. É só a gente pensar tanto contra o Bahia, mas principalmente contra o Vasco. Ele não jogou contra o Palmeiras. E ao abrir o Soteldo, não criou muita coisa. Pensa no lance do gol. É o Soteldo no meio, tocando pro Mendonça, que aí virou ponto esquerda, e saiu o gol contra. Foi quando o Patati entrou na direita. Então, eu acho que o 4-3-3 foi um erro, porque ele perde o meio e porque o Soteldo não entrou na meia, ele entrou de ponta. E nesse momento, pro Santos, o Soteldo funciona melhor no meio do que na ponta. E aí o outro erro do 4-3-3 foi a existência do Mendonça. É realmente duro aguentar o Mendonça. Assim, cara, o Dodi não jogou nada. Ficou muito claro porque ele não estava jogando com a Gui, por exemplo. A ideia do Marcelo, se era ter alguém roubando bola, se era ter alguém jogando por baixo, não funcionou. O Dodi jogou muito mal. O Nonato foi um horror. O Braga não produziu no ataque, apesar do lance, que eu acho que foi pênalti. No estádio eu não achei, eu tô ao lado oposto, tá? Antes que você fale. Oh, mas na minha. Não, não foi na minha frente, tô ao lado oposto do estádio. Mas depois vendo o vídeo, me parece que tem o pé no calcanhar do Braga. Mas tirando isso, ele não produziu no ataque. O Dodô, o Kevson erra nos 2 gols, na minha visão. Ele larga o Sacha no rebote, parece que é o Dodô, porque o Dodô volta, mas o Kevson larga, e no gol, no lance do pênalti, que eu também tenho minhas dúvidas, mas enfim, o Kevson erra a bola nas costas dele. E mesmo assim, eu teria tirado o Dodô e não o Kevson, porque eu acho que o Santos precisava de alguém na ala para avançar, e o Dodô não tá subindo muito. Mas tudo isso para dizer que teve tudo isso jogando mal, individuais, erros individuais, jogadores bem sumidos, o Marcos perdendo gols. O Maxi Silveira não achei tão mal quanto muita gente pensou ou comentou lá no estádio. Acho que ele. Daqui a pouco eu volto um pouco no Maxi, mas não achei que foi tão mal. E mesmo assim o Mendonça foi disparado pior. Foi uma atuação, cara, muito triste, muito triste. Aproveitar que eu não pretendo fazer jogador de jogador, o vídeo tá muito longo, eu tô sem voz. Não era pra fazer tudo isso de minutos, que ainda tem coisa a falar. Mas só pontuar do Maxi, eu tiraria ele no intervalo também. Eu acho que tinha que tentar outra coisa. Podia ser o Furt, que acabou não sendo. Podia ser só o Soteldo, acabou sendo uma outra situação. Mas enfim. Mas, cara, ele tem problemas técnicos. Tem uma dificuldade de pular. Ele não pula pra cabeça, achei curioso. Não é driblador, então quando abria pra ponta não tinha muito o que fazer. Mas, ó, marca a pressão, rouba a bola, bate pro gol. Eu senti umas críticas muito pesadas a ele que outros caras não sofreram. Fica o meu apoio a ele. Não acho que tem que ser titular, claro que o Soteldo precisa ser titular domingo, mas vi muita coisa pior e para mim o Mendonça foi o pior. Mas eu acho que o Santos entrou com a ideia boa do Marcelo e aí no desespero ele tentou uma coisa nova. Essa coisa nova não funcionou, mas aí você já estava perdendo mesmo. Pelo menos você tentou mudar, porque do jeito que estava não estava rolando. Acho normal. Indícios de que o Santos não foi tão pavoroso quanto muita gente pode achar pelo placar. Você imagina assim, sei lá, outro jogo que rolou mais ou menos memorável. Estava vendo o segundo tempo de Cruzeiro e Flamengo, por exemplo,
e sai bolinha na tela, gol do Bragantino, e sai bolinha na tela, gol do Bragantino, e sai a terceira bolinha na tela, gol do Bragantino. Você fala, pô, o Santos tá tomando um vareio. Não é verdade. E acho que as estatísticas comprovam isso. O Santos que ainda, quer dizer, agora eu não tenho certeza se é, eu precisaria olhar a soma da rodada, mas o Santos que entrou na rodada como o time que menos chutava o gol, contra o time que mais chutava o gol, que é o Bragantino, deu 26 chutes contra 15 do Braga. 7 no alvo. O Cleiton pegou fez muita defesa difícil. O Santos chutou pro gol, o Santos tentou. Tem dia que não entra, cara. Tem dia que o goleiro pega com o pé, na outra ele rebate pra frente, mas consegue fazer uma acrobacia, era essa a palavra que eu queria no começo. E chutar, e na outra tem cara em cima da linha para tirar, e aí o seu melhor atacante chuta torto. Tem dias que a bola não entra. Outras estatísticas aqui, ó. Cadê de contra-ataque que eu tinha visto? Calma aí, deixa eu encontrar. Achei. Só o Santos teve contra-ataque, o Bragantino não teve contra-ataque, é estilo de jogo, mas o Santos poderia ter se aberto, né, perdendo o jogo, mas não, fez um jogo inteligente, tentou explorar a linha alta do Bragantino até o final. De verdade, as estatísticas, mais dribles, até bola aérea o Santos ganhou mais do que do Bragantino, que é milagre. Teve um bom número de desarmes, desarmou mais. Cara, chutes bloqueados, 21 do Braga. Né? Chutes ou passes decisivos bloqueados aqui, segundo o Sofisco. Então, assim, as estatísticas corroboram que o Santos não foi pavoroso. E eu tava vendo os melhores momentos depois de chegar em casa. De novo, eu não gravei no estádio. Até por isso, queria dar mais um tempinho pra voz voltar. Lá tava chovendo e tal. E aí eu vi os melhores momentos no GE. O Alexandre Losetti, quando saiu o gol do Bragantino, ele fala o seguinte, tá lá no corte no GE. Tem uma estatística aqui. 8 minutos de jogo. No primeiro chute do Bragantino, a bola vai na trave, o rebote é gol, são 2 chutes. O Santos tinha chutado 9 bolas contra 0 do Braga até o gol. O Santos estava jogando, a bola não entrou. O famoso quem não faz toma, tomou. Não se desesperou. A torcida não se abalou também. Tomou 2-0. Aí nos 2-0 rolou uma quebra. Mas a grande quebra, até em termos de torcida, foi o 3-0. Você vai para o intervalo tentando buscar uma força, você analisa, você conversa, o Santos muda. Vou palpitar aqui, que tinha que ter mudado ainda no primeiro tempo, tá? Mas mudou logo no intervalo, 3 peças. Torcida aí toma um gol, um desvio. Aí deu uma quebrada. Mas a torcida mostrou ao final com os aplausos que tá com esse time e que entendeu que é para sim ter calma e que tá longe de ter sido um desastre. O resultado não é bom, ficar na zona também não é nada legal, pelo amor de Deus, mas teve algum futebol, coisa que em partidas recentes de derrotas não teve, não existiu. Cara, eu acho honestamente que é isso. E aí eu vou falar um pouco de arbitragem, porque o Klaus é ruim, a gente sabe disso. Mas o Santos não pode cair nessa... Aliás, eu não falei do pênalti do Marcos Leonardo. Na câmera lenta, que foi a única coisa que eu vi em replay, me parece pênalti. No lance normal, e aí eu só vi o lance normal no estádio, não me pareceu. Mas, de novo, eu tô lá no alto, é difícil. No estádio é estádio. Esse é um dos motivos para eu ter preferido guardar um pouquinho. Câmera lenta parece um pênalti clamoroso. Mas, apesar de estar todo mundo falando pela mão nas partes íntimas, ou a mão abraçada, o Marcos, eu quero que vocês olhem, se vocês pegarem o replay, no pé direito, o pé do jogador do Bragantino, não lembro se é o Ortiz ou o outro zagueiro lá que jogou. Pega o pé, olha o pé direito do Marcos, tem um pisão. E o que me incomoda na arbitragem não é nem o Klaus não ver isso. Ele pode ver, ele pode não ver, você tá lá. Mas aí existe o assistente, não tô nem falando dos bandeiras, existe o VAR. E tem um erro muito comum eu vi nas redes sociais hoje. Pô, mas o Klaus não chamou o VAR. Isso não existe. O árbitro de campo não chama o VAR. O VAR chama o árbitro. Então, se o VAR não chamou em nenhum lance o Klaus, e no gol, porque teve o impedimento, não teve impedimento não, teve a análise de impedimento, todo gol tem uma análise de impedimento, então o VAR não chama o Klaus, ele só avisa, ok, analisamos, é gol. O VAR não chamar o Klaus me preocupa por quê? Porque eles simplesmente corroboraram a opinião. Quando você no VAR não chama o árbitro para analisar, é porque você concorda com a marcação. E eu acho muito difícil você ver, se não todos, o do Braga, o do Marcos, e falar, pô, só dá uma olhada aí. Isso me preocupa, mais do que o Klaus não ver no campo. O VAR chama o árbitro, não é o árbitro que chama o VAR. A gente tem essa mania, eu cometo esse erro também,
Ah, tem que chamar o VAR. Não, não. O VAR tem que chamar. A gente tem que trocar a ordem da frase. Né? O VAR tem que chamar. O VAR não chamar me incomodou bastante. A arbitragem brasileira é horrorosa. Teve um pênalti claríssimo pro Flu contra o Corinthians que não deram. Então, assim, a arbitragem é horrorosa. E o VAR piora essa arbitragem. Então, irrita a arbitragem, mas é aquilo. Se a bola entrasse, se o Cleiton não fizesse milagre, se a gente tivesse chutado melhor, o Santos podia ter empatado ou vencido esse jogo. E a gente não reclamaria de justiça. Não acho que foi injusta a derrota. Não é isso, o Bragantino jogou bola e é um time melhor que o Santos. Mas acho que dá pra gente ter esperança de um final de campeonato com um desfecho positivo. Apesar de que, se acabasse hoje, o desfecho seria o mais negativo da história. Acho que a gente tem perspectiva de continuar com um bom futebol, tá certo? Desculpa pela voz, desculpa o vídeo atrasado, porque no estádio não tinha a menor condição. Até amanhã.